falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Uma palavra que a gente tem ouvido falar muito ultimamente é valuation. Seja aí para o investidor que está acostumado a investir no mercado de ações, e a gente evoluiu aí, temos mais de 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa, seja para o próprio empresário que de repente tem aí curiosidade de saber qual que é o valor do seu negócio ou tem interesse em comprar um outro negócio. E para falar sobre esse tema, eu trouxe hoje um convidado muito especial, expert nesse assunto, Marcelo Garcia, que é sócio proprietário da Consultinal de São José dos Campos. Marcelo, seja muito bem-vindo. Legal, muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco sobre essa educação financeira que você tem promovido. É um prazer ter você aqui. E valuation parece uma palavra tão chique, né? A gente tem uns termos em inglês. Qual que é o valuation da minha empresa para um M&A? Nada mais é, né, do que saber aí qual o valor da minha empresa. E Marcelo, qual que é a importância de eu saber quanto vale o meu negócio? É muito interessante mesmo, Luciana. É assim, né? Faz parte da nossa natureza saber o preço das coisas. Então, saber o preço do meu negócio é importante porque é uma curiosidade que eu tenho. Puxa, quanto que valeu todo o esforço que eu já dediquei a isso? E depois é legal porque eu posso fazer assim, né? Legal, eu estou aqui nesse momento de tantas transformações, eventualmente alguém chega e faz uma oferta pela minha empresa. Será que ele viu alguma coisa que eu não vi? Eu posso vender a empresa como uma barganha, né, uma bagatela, ou eu vou saber a coisa certa, né, numa resposta muito rápida. Mas tem um jeito, às vezes, que a gente pode usar valuation justamente para medir o quanto a nossa empresa tem progredido no mercado. Tem algumas ferramentas bem interessantes para isso. Que legal, e às vezes a gente pode estar fazendo aí um ótimo negócio, nossa, olha, vale tudo isso, ou um péssimo negócio, Perfeito. Quando eu não sei o quanto isso vale, não? Isso mesmo. Então, e é uma coisa muito legal de se fazer, a empresa aprende muito nessa jornada do cálculo do valuation. Então, conta um pouquinho mais pra gente aí, né? A gente fala muito aí da área de saúde. Na semana que vem a gente vai ter um programa especial falando sobre saúde e o vínculo da saúde física com a financeira. Mas quando a gente fala da própria empresa, a gente está falando aí de saber os números, né? Assim como a gente sabe, né? O peso, a altura, quanto que é a sua pressão arterial. Agora entrou muito na questão, né, de quanto que é aí, né, a oxigenação normal, sim, qual o nível de saturação. Para você poder saber se está ruim ou bom, você tem que saber. Isso vale também aí ter esses indicadores para a nossa empresa, Marcelo? Ah, não tenha dúvida, né? Uma das máximas da administração é se eu não tenho processo, eu não consigo medir nada. Se eu não meço, eu não tenho como administrar. Então, é muito legal, porque o processo do valuation vai levar você a fazer umas coisas como, peraí, esse número aqui, o que é? Realmente, quanto eu vendo, quanto eu cancelo de vendas? Porque são todas coisas que vão depois impactando. Qual é o meu lucro efetivo, né? Eu tenho realmente uma qualificação legal. E já faz uma pausa aqui, né? Então, saber isso, né? Quanto eu vendo, quanto que é cancelado, quanto que efetivamente eu pago de tributos, sim, quanto que eu tenho de custo e quanto sobra, Marcelo, o quão importante é isso? Faz um destaque aqui pra gente. Legal. Olha, tem uma coisa muito interessante. Tem duas métricas de cálculo de valuation, né, que justamente trabalham em cima de um negócio, parece um palavrão, né? É uma sopinha de letrinhas, é o tal do EBITDA. EBITDA, você sabe o que é EBITDA? Agora vai ter que contar. Vou contar o segredo. EBITDA é uma sigla em inglês que nada mais quer dizer do que o lucro antes do imposto, dos juros e da depreciação e amortização. Ou seja, é aí que a gente tem uma ideia do fluxo de caixa gerado pela empresa. Do quão eficiente operacionalmente ela é, não? Exato. E é isso que vale para quem está comprando. Então, duas das ferramentas trabalham com isso. Uma, você faz um cálculo de múltiplos do EBITDA, né?
dependendo do ramo de negócio, você vai lá 5 ou 10 vezes o valor do EBITDA é o valor do negócio. Outros fazem o seguinte, você faz uma projeção futura aí de mais ou menos 5 anos, pega os EBITDAs que foram gerados, traz a valor presente. Esse é o tal do fluxo de caixa descontado, que foi muito popular lá quando a gente começou a ver as privatizações, né, lá no governo Collor. Então, são 2 métodos consagrados e que têm tudo a ver com a saúde econômica da empresa. Sim, aí falando aqui para o empresário que às vezes não domina essas siglas, né? E que quer saber ali como é que ele faz para chegar nesse indicador, né? Basicamente, o que ele precisa saber ali para calcular o EBITDA ali da empresa dele? Legal. Ele tem que ter um demonstrativo de resultados muito bem calculado. Não vale ser aquele só que faz efeito para o contador, né? Não. O cara nem lê aquilo, ó, gera aí para mim e entrega para o banco, não vale, né? Isso, pro forma não. Tem que ser algo que agregue valor para o mercado. Claro que muitas vezes isso está associado ao sócio, né, ao dono da empresa, e não é só para esse tipo de cálculo. Só para inglês ver, né? Para o banco, para o contador, para entregar ali, né, o proforma. Isso, tem que ser algo usado na gestão mesmo. Então você vai fazer algumas coisas bem legais. A gente já falou sobre apurar muito bem as receitas. Então, tenha certeza das receitas, quais são os impostos que estão incluídos ali. Avalie também os cancelamentos ou devoluções, é uma ótima pista de saber a qualidade do que você está fazendo ou do serviço que você está prestando. Calcule muito bem os seus custos, né? Porque muitas vezes o empresário está feliz da vida que ele está vendendo bem, mas está triste porque a empresa parece que está patinando. Provavelmente pode ser um erro de cálculo no custo. Sim, ou tem algum problema ali, né? Às vezes de fluxo, de desencaixe, né? Entre pagamentos e recebimentos, não? Sim. E depois, né, acompanhe muito de perto todas as suas despesas. Eu lembro muito de um professor da pós-graduação que ele dizia assim, vá atrás dos desperdícios que a empresa está gerando. No começo você acha que é um exagero. Mas se você começa a olhar de uma maneira mais crítica para os seus números, você começa a perceber onde estão esses desperdícios, esses ralos. Onde está o ralo? Exato. Segura aí que a gente vai para o intervalo. Você não saia daí que a gente já volta. Vamos falar sobre dinheiro? Hoje falando aqui sobre valuation, sobre o olhar que você precisa ter para a própria empresa, como entender melhor do seu negócio do ponto de vista financeiro. Para isso eu convidei o consultor Marcelo Garcia da Consultinal de São José dos Campos, que está aqui. Agora ele vai falar um pouquinho aqui, né, sobre os ralos. Eu costumo dizer, Marcelo, que é a boca do jacaré. Exato. A gente às vezes só olha, né, a parte de cima da mandíbula, que é a parte de receitas. Eu quero vender mais. Mas eu esqueço que se eu não controlar aqui, né, custos e despesas, isso vai fechando e vai me engolir e vai matar o meu negócio. Então você falava de ralos. Conte um pouquinho mais aí sobre a frase aí que o seu professor... Repete ela para quem chegou agora, por favor. Tá legal. Ele dizia assim, né, que nada melhor do que gerar eficiência numa empresa do que eliminar ralos, né, ou eliminar desperdícios. Até porque é uma coisa muito interessante. Em geral, no jargão do dia a dia, as pessoas falam, puxa, eu tenho que cortar custos, né? E a gente esquece que, às vezes, cortar custos pode ser muito maléfico, porque o custo está associado diretamente à qualidade do que você está vendendo. Então, você tem que fazer trocas de custos, né? Claro, nada impede de você trocar matérias-primas, mas com muito cuidado para você não perder. Às vezes você acha que está ganhando dinheiro e está perdendo o mercado, porque aquela alteração
o cliente vai embora, ele fica insatisfeito. Então também conhecer bem, né, qual que é a minha estrutura de custos, onde eu consigo mexer e onde eu não consigo. Exato. E passa também hoje pelo desenvolvimento de fornecedores, não? Porque Sim. quando eu olho a cadeia, aí a gente está falando aqui, né, de dinheiro, monetização, mas também ter ali um fornecedor de confiança, que tenha integridade, que respeite o meio ambiente, que respeite ali, né, a contratação de uma mão de obra de uma forma correta, que não empregue mão de obra infantil. Tudo isso é importante para a minha entrega final. Perfeito, isso mesmo. Como você disse, a qualidade é importante, mas como é que a pessoa gerou aquilo, né? Nós vimos recentemente vários escândalos sobre empresas que eram competitivas, mas porque estavam usando métodos de trabalho inadequados, não respeitavam o meio ambiente. Então, ter a sua imagem associada a algo assim tão negativo, né, principalmente nos dias atuais, é muito perigoso, né? É esse conceito ESG, né, gente, que é olhar meio ambiente, a questão da governança, se os meus demonstrativos, eles realmente representam ali a realidade, e olhar a sustentabilidade, né, o quanto essa empresa contribui ali para a sociedade, para a comunidade como um todo. Tudo isso cada vez mais está aqui como um tema central e a gente vê isso crescendo. As pessoas não querem mais investir por investir, elas querem saber o que está por trás de tudo aquilo. E aí, quando eu falo de valuation da minha empresa, mesmo que pequena, Marcelo, você acredita que ter esses valores associados diretamente ali, à prestação de serviços ou à produção de um bem, você acredita que isso também seja importante e relevante? Sem dúvida alguma, porque a gente estava falando, né, a grande parte da origem do valuation é o demonstrativo de resultados. A saúde da sua empresa impacta no valor dela no mercado, né? Dois dos principais métodos, né, que eu descrevi aqui, né, o fluxo de caixa descontado e o múltiplo do EBITDA, são coisas que vêm dali, né? Uma outra coisa interessante justamente tem um terceiro indicador que é usado em alguns tipos de mercados, que é a venda anual, o total da venda anual ou múltiplos dessa venda anual. Também está ali no seu demonstrativo de resultado e tem que ser, a gente falou de governança, tem que ser um número auditável, um número confiável. Accountability, então, não? Exatamente. Que é outro termo em inglês, mas conta aqui pra gente, que eu sei que você é fera nisso também. Accountability é justamente a capacidade de você controlar, né? Ou como a gente fala no BNI, a própria Consulting Now fala muito disso, é manter as promessas, empenhar a sua palavra em algo que está sendo feito, né? Então, é muito importante. Se eu estou falando algo, mas eu não tenho essa credibilidade, ninguém vai dar bola. Com certeza. Não basta, né? Tem algo que diz, uma frase que diz, a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Perfeito. E a imagem, ela está relacionada a tudo isso. E Marcelo, nessa sua experiência aí, né, de ajudar as empresas nesse processo, você vê aí, como diziam lá no Sul, gente, eu morei muito tempo em Porto Alegre, lá eles diziam assim, barbaridade, tchê, o que isso está fazendo aqui no seu demonstrativo? Ah, Luciana, tem sim. E é natural, né? Porque as empresas, elas nunca começam 100% profissionais, ou a grande maioria não começa assim. É toda uma jornada de evolução. Você tem aquele primeiro momento que é você e algumas pessoas da sua estrutura, então tudo está acontecendo ali e se mistura muito a pessoa do empresário e a empresa. Pessoa física com a pessoa jurídica. Exatamente. Acham que é uma coisa só, quando no fundo tem que estar separado, apartado, são pessoas distintas. Exato. E é muito comum misturar isso, porque o começo foi esse, né? Era muitas vezes saía do bolso do empresário aquilo que ele estava pagando para a empresa. À medida que vai crescendo, ele continua nesse mecanismo, só que agora tem mais dinheiro na conta da empresa, ele acha que o inverso é verdadeiro. E isso é muito perigoso, né? Porque, infelizmente, acontecem de nós encontrarmos empresas pobres e empresários ricos, porque a empresa se tornou a fonte de pagamento de tudo do empresário. E tem que ser o contrário, não? Exato. É empresário pobre e empresa rica. É a empresa que gera empregos, é a empresa que gera riqueza, é a empresa que agrega aí para a nossa sociedade. Isso.
Marcelo, e na pessoa física, a gente vê às vezes assim, que o ralo, ele acontece porque a gente vai assumindo várias despesas ou vários compromissos recorrentes. Então, de repente, quando você vê, você está assinando ali, né, serviço de streaming, streaming de voz, 3 streamings diferentes de vídeo, tá chegando a revista lá na tua casa que você já nem tira da embalagem, do saquinho. E na empresa isso também acontece, alguém se compromete com uma receita e esquece de fazer esse controle, esse accountability? Não tenha dúvida. Eu trabalhei em uma empresa que o dono costumava falar assim, né, para o pessoal da empresa: olha, você me prometeu essa receita e essa despesa. Eu estou vendo você entregar a despesa, agora é hora de entregar a receita também, né? Então, é claro, existem momentos de investimento, né? Você precisa de algo para alavancar uma venda. Mas é muito simples, muito comum aquilo que foi necessário, que a gente usou bastante. Se a gente não estiver atento e policiando, né, aquilo continua ali, vira um jabuti, né? É isso aí. E depois do intervalo você vai voltar contando para a gente como tirar esses jabutis aqui dos nossos demonstrativos, do nosso fluxo de caixa. Não saia daí que a gente volta já. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta com o seu programa sobre investimentos e sobre educação financeira. Se você gosta do nosso conteúdo, passa lá nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, @LucianeQuedo, no LinkedIn, Luciane Quedo, e lá no YouTube, também com o nosso Vamos Falar sobre Dinheiro, Luciane Quedo. E a gente está voltando para falar agora sobre jabutis. Conta melhor que termo é esse que a gente tem ouvido tanto, né? Tanto quanto quando a gente fala de empresas, quando a gente às vezes está vendo aí as notícias sobre privatizações, jabutis sendo colocados. Conta um pouquinho para a gente aqui na vida da empresa, o que isso significa. Tá bom. Olha, um jabuti numa empresa, né, nas finanças de uma empresa, nada mais é de alguma coisa que você olha e claramente não deveria estar ali. Mas por que está, né? Isso tem a ver justamente com o seguinte: eu em algum momento fiz um gasto, né? Eu precisava daquilo para alavancar uma venda, para desenvolver uma especialidade de um colaborador, para chegar naquilo que o cliente queria. Se eu não estiver atento, aquilo continua lá. Aquilo terminou a sua missão. Tem que ser como os estágios dos foguetes, né? Nós estamos nesse momento em que todo mundo fala de foguete. Cada estágio cumpriu sua missão, sai dali. Tchau. Exato. Isso parece que não, né, Marcelo? Mas é comum. Muito. Eu já vivi isso, gente. Uma vez contratei um softwarezinho de edição de vídeo que era para algo pontual. E aí, assim, de repente, quando você olha, tá lá, né, 2 meses, 3 meses, virou um jabuti ali, tá comendo, né, parte da minha receita que é tão dura para ganhar. Que outros pontos você coloca aqui, né? Você falava aqui de alavancagem de vendas e essa diferença, né? Muitas vezes eu vejo os empresários se endividando para geração de receita. Ele tem claro o projeto. Puxa, eu vou investir esse valor, eu não tenho, eu vou usar ali a minha capacidade, né, de acessar as instituições financeiras, mas isso vai me aumentar em X vendas. E outras vezes, eu quero comprar porque eu quero trocar esse tapete aqui por um novo, e aquilo ali não vai agregar em nada, somente ali no meu endividamento. Que dicas você pode dar para a gente não cometer esse tipo de erro? Legal. Uma coisa que é bem comum e bastante simples, bem mais simples de fazer do que a gente imagina é: cria um projetinho, né? Olha, qual que é o investimento? Qual é o resultado desse investimento? Aí você pode usar qualquer uma dessas ferramentas, né, de avaliação de resultado, como é o ROI, valor presente líquido. Compara com o que você está querendo. Opa, isso realmente foi positivo. Claro, não deve esquecer de comparar, de onde está vindo esse recurso, quanto custa isso tem que entrar no projeto. Então fica muito legal porque você começa a ter uma gestão
e começa a ter segurança nos projetos que você está fazendo. Um que está sendo muito comum, ou pelo menos andava sendo muito comum, era aquela história de eu tenho a frota própria de veículos ou eu contrato, eu assino um veículo, né? É um cálculo muito legal de ser feito e, em geral, dá um resultado surpreendente, né? Muitas vezes o aluguel é melhor ou mais vantajoso para a empresa do que a compra. Sim, aí a gente tem que considerar alguns fatores, não? Vamos elencar aqui para quem está com a gente. Essa dúvida, gente, pode parecer que é só da empresa, mas não é. Isso também vale para você pessoalmente, né? Porque muitas vezes você não precisa ter o carro. O que você precisa é o deslocamento entre o ponto A e B no momento que você quiser. Tanto faz se ele é seu, está em seu nome ou não, né? Para você poder usar o bem, mas pode ter uma grande diferença no seu bolso. Então, o que a gente considera, Marcelo? Bom, antes de mais nada, a gente tem que ver o total do valor investido, né? Sim. Tipicamente, os carros têm sempre uma facilidade de compra, né? Então você vai lá, concessionária, o cara te diz, eu vou... E brasileiro ama isso, 60 né? vezes sem juros. Cabe no meu bolso, né? Só olha a parcela, gente. Exato. Você ainda está comprando o carro olhando a parcela? Então essa conversa é com você. Vem aqui, que é com você que a gente está falando. Isso. Então, primeira coisa que você faz, compara esse montante e diz assim, peraí, se eu tenho isso no bolso, quanto isso vai gerar um rendimento? Aí é a hora de você conversar com a Luciana. É isso, comigo. Luciana, o que é uma boa taxa para eu comparar com esse capital aqui que eu estou pensando em colocar na compra de um carro? Sei lá, ela vai dar a taxa ali. Essa taxa obrigatoriamente tem que entrar no seu cálculo. Então você viu ali isso. Segundo, qual é o custo total da propriedade desse carro, ou seja lá o que você está comprando, né? Tipicamente a gente tem no carro o IPVA, o seguro, tem as manutenções. Então, quanto custa isso anualmente ou ao longo do período da vida útil do veículo? E você vai comparando com o valor que você desembolsa no aluguel, por exemplo. Ou até mesmo, né, sendo mais radical, por que alugar e não viver de Uber, né? Exatamente. E de Uber quando for preciso, não? Exato. Porque muitas vezes assim, é pertinho, dá para usar o transporte público, Exato. Dá para melhorar a nossa saúde e sair caminhando. Esse é um excelente exemplo, Marcelo. Eu realmente penso que muitas empresas aí teriam um ganho substancial quando se olha, né, o carro ou a frota própria em relação àquilo que a gente tem aí no mercado. E que outros exemplos de accountability, de ter domínio ali do fluxo de caixa você pode nos dar? Tá, olha, ter domínio do fluxo de caixa, durante essa crise, né, que nós estamos vivendo já há mais de 1 ano e meio, foi muito comum a gente topar com situações assim. O empresário, antes da crise você conversava com ele, não, tá tudo bem, eu estou indo bem e tal. E, na verdade, ele estava andando de bicicleta, né? Ele estava, as vendas estavam alimentando contas a pagar. Famoso vender o almoço para pagar o jantar, Exatamente. Não? Então ele não sentia isso, ele percebia que está tudo andando, eu estou crescendo e tal. Na hora que surgiu esse baque, que a atividade econômica caiu e muita empresa ficou sem a liquidez, né? Foi a hora que ele viu que ele não tinha uma rentabilidade adequada, que ele tinha um excesso de estrutura, que ele tinha gastos além do que devia. Excesso de estoque, muitas vezes. Exato. É outra coisa que a gente não vê, né? O estoque parado é um dinheiro parado. Que taxa de juros eu deveria usar para avaliar se isso vale a pena ou não? Então, são coisas... foi muito típico isso, né? Tipicamente, a gente recomenda, né, que a empresa tenha lá seus 3, 6 meses de caixa, 3, 6 meses de operação no caixa para suportar um período desse. Quer dizer, né, eu tenho que ter um capital de giro suficiente para manter de 3 a 6 vezes ali a minha operação, a minha estrutura, ainda que não entre nenhum real, né, no caixa. Às vezes a gente falava isso com o empresário, ele falava, imagina, mas isso não vai acontecer, não tenho como ficar aqui sem ter R$1. O shopping está aberto, eu tenho lojas no shopping e é 24 horas ali, muitas estruturas que funcionam integral, né? E hoje a gente entendeu que é possível. Exato. E muita empresa quebrou por isso.
né? Eles não tinham a entrada, os compromissos seguiram, os jabutis estavam ali. Né? Então derrubou muita empresa, infelizmente. O que é bom é que ficou um aprendizado muito rico, né, Luciana? Agora, quem está aí, quem passou por essa fase de crise, está começando a voltar, agora vem o desafio. Eu estou pronto para isso? Porque de uma hora para outra, a possibilidade de uma demanda explosiva é muito grande. É isso aí, e a gente tem que estar preparado para essa retomada, para essa demanda que promete ser explosiva. Marcelo, que bom ter você aqui. Quem quiser te achar, deixa aqui pra gente suas redes sociais. Ah, legal. Nós estamos no Facebook e também no Instagram como Consulting Now SJC, as iniciais de São José dos Campos. Passa por lá, dá um like, tem muito material interessante lá. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada para você que esteve aqui com a gente. Quero te lembrar que toda segunda, logo depois do jornal, às 8h30, tem programa novo. Se você está começando a assistir a gente agora, dá uma olhada lá no YouTube, que todos os programas estão lá, e a gente se vê na próxima semana.